Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e também a compartilhar esta oração com muitas pessoas. O nosso tema hoje, sem Deus tudo é ilusão. O bem mais precioso que você pode ter é a presença de Deus dentro de você. Nada pode se comparar. Nós temos um exemplo de um grande homem. Ele foi o homem mais sábio e mais rico, um dos homens mais ricos do mundo, e é claro que você já sabe que é Salomão, por eu ter dito que o homem mais sábio do mundo. Este homem se encaixa perfeitamente em Provérbios capítulo 13, no versículo 7. Está escrito: uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, tendo muita riqueza. Salomão é o pobre menino rico, porque ele tinha uma pobreza na alma dele. Espiritualmente, ele aprendeu com o pai dele a amar a Deus. Se a gente olhar para o início da vida de Salomão, vamos ver bem no início, na sua infância. Ele mesmo diz no livro de Provérbios que ele aprendia sentado aos pés do seu pai e da sua mãe, aprendia a palavra de Deus. Depois nós vamos ver que na sua juventude, quando ele assume o reinado, ele faz um pedido maravilhoso para Deus. Ele pede sabedoria, discernimento, e isso agradou demais a Deus. Ele tinha temor, ele sabia que não adianta ter dinheiro sem ter sabedoria e sem ter a presença de Deus. Deus concedeu a ele não só a sabedoria que ele pediu, mas ainda acrescentou em muito a riqueza que ele já tinha herdado do seu pai. Mas este homem não cultivou, ele não continuou a cultivar a presença de Deus. Ele teve experiências no passado. Não adianta você ter experiências no passado. No passado, ele viu Deus, ele ouviu Deus, ele teve sonho, ele teve visão. Fogo do céu caiu enquanto ele orava. Quantas experiências com Deus? Mas as experiências com Deus, elas têm que ser diárias. Não pode ser uma história. Porque hoje você pode ter fé, amanhã você pode estar sem fé. Então você precisa buscar a Deus para renovar a sua fé, para aumentar a sua fé. Salomão, ele não cultivou este relacionamento com Deus. Ele se encantou com o poder, ele se encantou com a riqueza e ele se tornou um homem superficial, um homem vazio, um homem pobre espiritual e emocionalmente. Por isso que ele se encaixa aqui no versículo. Há pessoas que se dizem ricas, mas na verdade elas têm uma pobreza muito no seu interior, muito acentuada. Mas há pessoas que se dizem pobres e na verdade elas são ricas, ricas de talento, ricas de fé, ricas de paz, ricas de alegria, ricas de unção. E essas pessoas saem do anonimato para brilhar. De repente você olha para Débora e essa mulher sai do anonimato para brilhar. Você olha a Sunamita que sai do anonimato para brilhar. São os anônimos de Deus que se levantam para mostrar que a presença de Deus é o bem mais precioso que podemos ter na nossa vida. Em Eclesiastes, agora nós vamos ver como que Salomão ele pensava. Em Eclesiastes capítulo 2, ele diz qual foi o processo da sua ruína. No versículo 1, ele diz o seguinte: eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Versículo 3, resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Salomão aqui ele resume: eu disse, quero ser feliz. Tudo bem, Deus também quer que você seja feliz. Mas Salomão estava com um padrão de felicidade errado. Salomão estava achando que coisas, pessoas, isso traz felicidade. Coisas e pessoas, elas complementam a felicidade. A verdadeira felicidade é de um coração que está completo porque tem Deus. A verdadeira felicidade é de um coração que já está cheio de paz, cheio de esperança, cheio de fé. E aí sim,
coisas e pessoas vêm como consequência. Deus nos ensinou isso. Jesus, quando esteve aqui no seu ministério na terra, ele disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. As outras coisas é consequência do teu relacionamento íntimo com Deus. Por isso que Moisés não tinha nada ali no deserto, depois que ele fugiu do Egito, mas ele se tornou um homem, nada faltou para Moisés, e depois tinha tanta coisa que ele precisou até pedir para as pessoas pararem de entregar, porque saíram do Egito de mãos cheias. A verdadeira riqueza é Deus na sua vida. Quando o meu pai entrou em falência, minha mãe sentou conosco, 5 filhos, e ela disse: eu não tenho nada, nós perdemos tudo, não tenho nada para deixar para vocês, mas eu dou 2 legados para vocês. A presença de Deus na vida de vocês, eu quero deixar essa marca, e também o estudo. E realmente, era tudo que a gente precisava, porque com esses 2 legados, nós pudemos nos reerguer e nós pudemos sair da situação em que estávamos. Porque as coisas você tem, uma hora você tem, a outra hora você perde. Aí Salomão, ele disse aqui no resumo, ele disse: bom, eu quis ser feliz, e aí nesse processo de buscar felicidade em coisas e em pessoas, ele se tornou o homem mais infeliz do mundo, porque pessoas te frustram, te decepcionam, e também as coisas acaba a graça, e também o dinheiro acaba. E ele disse aqui em Eclesiastes capítulo 2, ele disse: eu empreendi grandes obras, no versículo 4, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim. Versículo 6, fiz para mim tanques de água. Versículo 8, amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Versículo 10, tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. No entanto, ele era o homem mais triste da face da terra. Se você ler Eclesiastes, você vai ver que é o processo de um homem que teve uma ascendência em Deus e depois uma decadência, e como ele vai entrando em depressão, mesmo tendo dinheiro, como ele entra em angústia, mesmo tendo muitas pessoas ao redor dele. Por isso que eu digo para você, sem Deus tudo é ilusão. Porque nós fomos feitos, programados por Deus, que nós estaríamos bem se estivéssemos com Ele. É assim que Ele mostrou para Adão e Eva: Adão e Eva, eu estou dando o Éden, mas não se encantem com o Éden. Usufruam do Éden, mas que o Éden não seja a prioridade. Eu sou a prioridade. Quando Deus deixou de ser a prioridade para Adão e Eva, o pecado entrou, a ruína, perderam tudo, porque perderam Deus primeiro. Não foi o inverso. Primeiro eles perderam a presença de Deus, não foram ao encontro do Senhor. Depois perderam o Éden, perderam a saúde, perderam a longevidade, perderam tudo, perderam a paz, perderam a bênção. E logo entrou a destruição na família deles. Um irmão mata o outro, e o irmão assassino, homicida, esse irmão também eles perderam, porque ele ficou um errante pela terra. Caim ficou errante pela terra. Eu digo para você, o que você tem de mais precioso é a presença de Deus. O resto é ilusão. E com a presença de Deus, todas as coisas te são acrescentadas. Quando você está agitado e você entra na presença de Deus, Ele te dá a paz. Quando você está preocupado, você entra na presença de Deus e Ele te dá a esperança. Quando você está triste, você entra na presença de Deus e Ele transforma a tristeza em alegria, porque Ele te consola, Ele te ampara, Ele te ajuda, Ele te protege. Por isso, segure a presença de Deus, cultive a presença de Deus, ame a Deus acima de todas as coisas. E vamos neste momento orar. Renove a tua aliança agora com Deus. Fala: Senhor, eu quero te aceitar de novo como meu Senhor e meu Salvador. Reina no meu coração, reina na minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Renove a tua aliança com o Senhor e coloque aqui também nos comentários o seu pedido de oração para que nós possamos orar uns pelos outros.
Senhor, hoje é dia de renovo, de aliança. Queremos, Senhor, declarar com os nossos lábios que precisamos de Ti acima de tudo. A Tua presença, Senhor, é melhor do que a vida, como disse o salmista. A Tua graça é melhor do que a vida, a Tua presença é melhor do que a vida. O Senhor é tudo que precisamos, mais importante do que o ar que respiramos. Queremos ter, Senhor, a Ti em primeiro lugar. Tu és a nossa prioridade. E peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor possa preencher o coração de pessoas que estão, Senhor, com corações cheios de preocupação, de medo, de angústia, de perturbação. Seja cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Senhor, baixa os teus olhos e olhe, Senhor, e ouça com os teus ouvidos o clamor daqueles que estão em angústia, desespero, em grande sofrimento. Senhor, responde à oração do aflito, é o que nós pedimos. Cura os enfermos, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te conceda graça e que a presença de Deus esteja com você todo o tempo, em nome de Jesus. Deixa o seu like, compartilha com muitas pessoas e até daqui a pouco no nosso próximo vídeo.